Hoje, mas havia uma outra programação por trás que não podíamos compartilhar, mas a gente se alegra em poder estar reunidos como igreja para duas celebrações. 24 anos de ministério em nossa igreja, que foi feito no mês passado, em junho, e amanhã 61 anos de vida. Eu fiz o cálculo de quando ele chegou aqui, que ele chegou com 36 e fez 37. Né? Então, voltei há 24 anos atrás, mas 61 anos de idade amanhã e 24 anos de ministério. E ficou sobre mim essa incumbência, esse desafio, esse privilégio de poder trazer a reflexão nesse dia. Para me ajudar, eu trouxe uma Bíblia que eu ganhei há exatos 24 anos atrás. Quando o pastor Roberto chegou aqui, junto com a sua família, eu tinha 11 anos, e em agosto, 2 meses depois da sua posse, eu completei 12 anos. E lá no meu aniversário de 12 anos, que a gente fez junto com os juniores, eu ganhei uma Bíblia com uma dedicatória, que está aqui. A Bíblia está bem velhinha, tem 24 anos ela, e diz assim, Farley, o meu desejo é que este livro seja na sua vida pessoal, o modelo, a orientação, a fonte de sabedoria e prazer. E aí, 2 Timóteo 3, e que desde a tua infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Roberto Amorim de Menezes, seu pastor. E esse foi um presente que marcou muito a minha vida, por ver ali o meu pastor que estava chegando, investindo na minha vida espiritual e talvez até enxergando algo que eu nem conseguia ainda contemplar. E é por isso que eu comecei a pensar, utilizando inclusive aquilo que está na dedicatória, o texto lá de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso ao 14 ao 17, e eu intitulei a reflexão de hoje como de Timóteo para Paulo. A carta de Timóteo, ela foi escrita por Paulo, né, e é uma das cartas pastorais. Paulo, ele tinha não apenas a missão ali de plantar igrejas, mas de fazer todo o acompanhamento depois que essas igrejas eram plantadas. E nós temos no Novo Testamento as suas cartas, a maior parte do Novo Testamento são de cartas do apóstolo Paulo, mas ele teve muito cuidado de escrever cartas para os seus discípulos liderados que estavam agora se tornando pastores naquelas igrejas. Ele escreve para Timóteo, ele escreve para Tito também. E uma coisa muito interessante é que nós não temos as cartas-respostas, digamos assim, de Timóteo, por exemplo, para Paulo. E longe de mim, qualquer movimento de heresia em trazer aqui uma carta de Timóteo para Paulo, mas eu comecei a pensar naquilo que Timóteo diria para Paulo, diante de tudo aquilo que lhe era escrito através dessas cartas. Comecei a pensar também nos ensinamentos que a própria vida do apóstolo Paulo trazia para Timóteo. E diante dessa leitura, eu trouxe pelo menos 3 características que eu penso que um servo de Deus ele precisa ter, que eu vejo que Paulo apresentou através da sua vida para Timóteo, instrui Timóteo também a exercer isso, e que eu posso também olhar para a sua vida, pastor, e enxergar. E eu vou convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso do 14 ao 17. Nós vamos ler juntos, 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Eu vou ler aqui na minha versão e você pode acompanhar na sua. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. E a primeira característica de um servo de Deus que nós vemos nesse texto é justamente a fidelidade à palavra do Senhor. Um bom pastor, um servo fiel,
E quando eu digo aqui de servo, eu não falo apenas dos líderes ou daqueles que ocupam o cargo ou têm o título. Lá na Escola Bíblica de Casais, nós temos estudado sobre a mordomia e temos aprendido com os nossos professores, né, professor Daniel, que nós somos servos e o mordomo ele precisa se achar fiel diante do Senhor. E nós precisamos buscar essa fidelidade à palavra. E eu penso que isso é cada vez mais necessário, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, numa sociedade em que os valores estão sendo tão distorcidos e numa velocidade assustadora, porque aquilo que para nós parecia inconcebível, a cada dia vai se transformando em algo cada vez mais normal. E o pior de tudo isso, muitas vezes as nossas igrejas e líderes começando também a desvirtuar a palavra e a orientar coisas diferentes do que o próprio texto bíblico nos traz. E Paulo ele é muito claro quando ele escreve ali para Timóteo, para Tito, ele coloca a importância de se permanecer fiel à palavra. O versículo 14, olha, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. A gente tem aqui pelo menos 2 verbos muito importantes, permanecer, tá? E precisamos entender que se a gente não tiver solidificado na rocha, como diz a palavra, a nossa casa, a nossa vida, ela vai se abalar. E nós vamos ser levados, como diz Tiago, ali pelos ventos e pelas ondas que nos levam de canto ao outro, e a gente não vai ter constância. Essa é a primeira palavra que a gente percebe ali, permanecer. A segunda palavra que tem ali é convicção. Eu preciso não apenas crer, eu preciso não apenas conhecer, mas eu preciso ter convicção daquilo que conduz a minha vida, daquilo que nos instrui, daquilo que nos orienta. Paulo, inclusive, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8 e 10, ele diz assim, olha, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Para que nós possamos permanecer fiéis à palavra, para que nós possamos nos manter firmes na nossa convicção, a gente precisa conhecer essa palavra de Deus. A gente precisa ter intimidade e desejo em nos aprofundarmos nas Escrituras. Eu penso que essa foi outra coisa que eu aprendi muito na caminhada desses 24 anos, né, com o pastor. Eu lembro que quando criança ia lá na casa deles para brincar com as crianças que moravam ali, e eu sempre me encantava com a quantidade de livros que tinha ali próximo à cozinha, né? E sempre ouvia ele falar das aventuras e das experiências lá na biblioteca, o pulmão do seminário. E eu lembro que com 18 anos, quando eu fui para o seminário, aquele também foi um lugar que mais me encantou. Inclusive, tive a oportunidade também de conviver com Dona Nena, que é lá da época de Pastor Roberto. E a gente precisa entender que se nós não tivermos esse amor pelas Escrituras, pela palavra, intimidade com aquilo que o Senhor nos ensina, nós não conseguiremos nem permanecer, nem termos convicções, nem nos acharmos fiéis àquilo que a palavra nos ensina. É muito mais do que apenas vir à casa do Senhor, é muito mais do que apenas se dizer cristão. É uma intimidade diária. E é isso que vai nos fazer não sermos levados pelas falsas doutrinas e tantas distorções que nos são ensinadas. Precisamos entender também que essa fidelidade à palavra é o que nos leva a termos as nossas decisões pautadas naquilo que o Senhor tem para nós. Lá em Provérbios 16, versículo 9, vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E o Senhor nos dá a resposta certa através da sua palavra, através dessa relação, através da intimidade, através da oração. Eu acredito que você já passou, se você já esteve no gabinete do pastor Roberto, em algum momento você ouviu essa orientação. No final você queria ouvir exatamente qual passo tomar, o que fazer, que decisão era melhor, e o convite dele foi a oração. Eu lembro que isso para mim lá atrás, na adolescência, era desesperador. Porque quando ele falava aquilo, eu falava, agora eu vou ter que esperar para entender o que é que Deus vai me mostrar. E eu lembro que uma expressão que ele usou na pregação, alguns anos atrás, ela acabou fazendo parte por muito tempo ali do meu MSN, do meu Orkut, lá atrás, que nada é mais importante e mais urgente que não possa e não deva ser precedido
de oração. É na oração, é na comunhão com Deus que nós permanecermos firmes, fiéis à palavra e conseguimos ser orientados diante daquilo que Ele tem para nós. Talvez você até tenha vindo hoje à noite buscando isso. Deus, eu quero uma resposta, preciso tomar uma decisão, preciso de uma orientação. Já está muito claro aquilo que Deus quer para a sua vida. Você só precisa abrir a palavra, buscar, confiar e ouvir dEle aquilo que Ele tem para você. A segunda característica que eu percebo aqui nesse texto é que o servo fiel, ele honra a sua história e a fé que ele professa. Eu digo isso porque Paulo, constantemente falando com Timóteo, ele vai levar Timóteo a lembrar daquilo que foi a experiência na sua casa, com a sua avó Lloyd, com a sua mãe Eunice, e ele vai dizer, olha, porque desde criança você conhece as sagradas letras. O texto bíblico lá de Provérbios vai nos trazer isso também. Eclesiastes vai nos falar sobre buscarmos a Deus na nossa juventude. Provérbios vai dizer para ensinarmos a criança no caminho em que deve andar, para que ainda velha não se desvie dele. E Paulo faz questão de lembrar a Timóteo, olha, não abandone aquilo que você aprendeu quando criança. Permaneça firme naquilo que está sendo essa caminhada ao lado do Senhor. E Eugene Peterson, ele tem um livro chamado Uma Longa Obediência na Mesma Direção. E certa vez eu ouvi que para que a gente possa ser o servo, a serva que Deus quer que sejamos, nós precisamos permanecer firmes nessa longa caminhada numa mesma direção. Nós não podemos esquecer ou deixar de lado tudo aquilo que Deus já fez. E se você olhar para a sua história, se você olhar para trás, você vai ver uma série de orações que foram respondidas. Você vai ver uma série de orientações que você já recebeu. Você vai lembrar de livramentos que o Senhor te deu. Esta é a longa caminhada numa mesma direção e nós não podemos deixar que desejos nossos, que tentações, que frustrações nos desviem dessa longa caminhada na mesma direção, porque é o que nos leva a viver o que Deus tem para nós. Muitas vezes nós queremos os resultados, mas nós não nos dispomos a viver o tempo do processo. A gente quer aprovação no concurso, mas a gente não quer sentar para estudar, né? A gente quer um relacionamento saudável, mas a gente não se empenha em investir, em se desgastar, em nutrir esse relacionamento. Nós queremos filhos obedientes, mas nós não conseguimos gastar tempo na educação, na orientação, com paciência na instrução desses filhos. É uma longa caminhada numa mesma direção para que a gente possa alcançar esse objetivo. Ainda que onde estejamos, a gente não esteja vendo ainda esse resultado, nós precisamos crer e lembrar daquilo que Deus já tem feito até aqui e a convicção daquilo que Ele ainda fará. E Paulo deixa muito claro para Timóteo, olha, as sagradas letras é que vão te levar à sabedoria. E aqui a gente tem um papel muito importante dessa família, né? Lloyd, Eunice, e eu não sei se na sua casa você tem sido uma avó Lloyd para os seus netos. Eu não sei se você tem se dedicado a estudar a Bíblia com eles, a presentear com a Bíblia, a contar uma história. Eu não sei se você tem sido uma mãe Eunice, que também dedica tempo a instruir o menino no caminho que deve andar. A gente não tem informação do nome do pai de Timóteo, ele era grego, tá? Mas eu espero também que você possa ser um pai participativo e que você contribua na construção dessa história, na direção daquilo que Deus tem para os seus filhos e para a sua família. Como eu disse, Timóteo aprendeu com Paulo, tá? Que a sabedoria viria do se manter fiel às sagradas letras. O saber esperar no Senhor e viver esse processo. O temor do Senhor, princípio da sabedoria. Esperar nele nos faz alcançar o que ele tem de melhor para nós. Salmo 37, no versículo 34, diz assim: espere no Senhor e siga a sua vontade. Aqui não diz quanto tempo esperar no Senhor. Ele diz, ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Eu acho que todos nós aprendemos muito ao longo desses últimos meses esse desafio da espera. Sempre que nós recebíamos uma carta do guerreiro,
a gente via o Senhor contemplando o tempo da espera. E eu sei que tem outras esperas que continuam sendo apresentadas ao Senhor. E eu creio que a palavra dele é exatamente essa: espere no Senhor e siga a sua vontade e ele o exaltará. O tempo é do Senhor. E eu não sei se você também está num tempo de espera. Não sei se você está apresentando algo ao Senhor. A orientação que nós temos nele é esperar. Esperar buscando convicção, fidelidade à palavra e honrando aquilo que ele já tem feito. A consistência na fé e o exercício da dependência de Deus é o que nos permite viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. A terceira característica que eu percebo aqui do servo do Senhor que nós precisamos buscar é a aptidão e a preparação para toda boa obra. Eu repeti o mesmo texto, não foi? Mas, na verdade, no texto que nós lemos lá em 2 Timóteo, no versículo 17, ele vai dizer assim, Paulo: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Versículo 17, não 15, como está ali exposto. E quando eu penso aqui em aptidão e preparação, tá, não tem como não lembrar do nosso pastor, né? E aí eu lembro quando a gente era jovem, a gente brincava com isso, né? Porque o pastor, quando a gente era jovem, é ótimo, né? Mas, quando eu era mais jovem, eu lembro que a gente brincava sobre isso, que o pastor subia aqui à frente, ele tocava o violão, usava o fantoche, cantava e ainda se vestia. Você deve ter visto ele vestido aqui, caracterizado com algum personagem, ou então na pintura, no desenho, e toda vez que ele trazia algo novo, a gente ficava impressionado. Como é que o pastor pode ter tantas qualidades e tantas características? E isso é inspirador para nós que caminhamos com ele, mas eu confesso que é também desafiador, né? Porque não é fácil ter toda essa aptidão e toda essa criatividade. Mas o que o texto nos mostra é que a aptidão e a preparação para toda boa obra não tem a ver necessariamente com um seminário. E não tem necessariamente a ver com o talento artístico, embora isso seja muito importante. Mas se a gente voltar no verso 16, o que Paulo vai dizer é que a Bíblia, a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E aí sim, se eu me abro para ser ensinado pela palavra, se eu me abro para ser repreendido diante daquilo que não está correto diante do Senhor, se eu me abro para a correção, para a transformação que Deus quer operar na minha vida, e se eu me abro para a instrução na justiça, através da leitura da palavra, o homem de Deus, a mulher de Deus, se torna apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí, ler isso dá um alívio, porque eu percebo que não depende de mim. É uma ação do Espírito Santo, como fruto da busca, através da leitura e dessa abertura, para sermos ensinados, repreendidos, corrigidos e instruídos. E eu não sei se quando você vem para a igreja, você vem aberto para isso. Eu não sei se quando você abre a palavra para ler em casa, se você se abre para isso. Porque muitas vezes a gente vem e a gente quer ouvir apenas a palavra que conforta. A gente quer ouvir a palavra que traz aquela alegria, que confirma aquilo que eu estou pensando. Mas o que a palavra nos instrui é que as Escrituras elas servem para ensinar, para corrigir, repreender e instruir em justiça. E essa semana eu conversava com alguém sobre as cajadadas que a gente levou no domingo passado. E eu dou glória a Deus por isso, porque é sinal que a Bíblia está sendo pregada. Quando a gente é corrigido, quando a gente é repreendido, isso é sinal de que a Bíblia está sendo usada para nos transformar nos homens e mulheres que Deus quer que sejamos. Precisamos guardar a palavra, precisamos estar firme na fidelidade à palavra, a convicção, que não vem apenas em estarmos aqui juntos ouvindo, mas buscando diariamente através da leitura. Precisamos também honrar essa nossa história de fé, precisamos continuar nessa longa caminhada numa mesma direção e precisamos estar abertos para sermos ensinados, corrigidos, repreendidos e instruídos, para que possamos estar aptos e preparados para toda boa obra. E aí eu usei, e como eu falei, tá?
Não tem nenhum objetivo de heresia aqui, mas eu fiquei pensando como é que seria essa carta de Timóteo para Paulo. Aproveitando, inclusive, as próprias expressões de Paulo para Timóteo, mas agora voltado do discípulo para o seu pastor. E ficou assim essa carta. Timóteo, discípulo de Paulo, apóstolo de Cristo, a Paulo, meu pastor amado. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus sempre que me lembro de ti, pois sei que serves a Ele com a consciência limpa, como serviram os nossos antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, e dia e de noite em orações. Me alegro, pois vejo que em toda a sua caminhada cristã tens retido, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina, como a mim foi ensinado por ti. Tenho visto em sua vida como tem sido sóbrio em tudo, suportando os sofrimentos, fazendo a obra de um evangelista, cumprindo plenamente o teu ministério, mesmo em meio às dificuldades recentemente enfrentadas. Pude ver em sua vida o poder de Deus sendo aperfeiçoado na sua fraqueza, me mostrando que quando somos fracos, aí é que somos fortes no Senhor. Vejo em ti uma fé não fingida, que também habitou nas gerações que vieram antes de ti, e que tem nos ensinado também a viver dessa forma, amando ao Senhor e de muita boa vontade se gastando e se deixando gastar pelas nossas almas, ainda que, amando-nos cada vez mais, sejas menos amado. Como tu mesmo me ensinaste, vejo que tens combatido o bom combate, e creio que, quando terminares a corrida, poderás declarar que guardou a fé. Estou te levando os pergaminhos e os livros que me pedistes, e confesso que já os li todo com muita alegria. Tenho buscado, como me orientaste, a ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Lembre-te também disso, meu pastor. A graça do nosso Senhor tem transbordado sobre ti, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você e com os seus. Amém. Que Deus o abençoe.